Olá pessoal, então a gente está voltando com mais um vídeo de sistemas de controle. Nesse vídeo a gente vai tratar do capítulo 13. Ele é um capítulo introdutório, no qual a gente vai estar acabando tratando de sistemas de controle digital. E vai ser o mesmo princípio de aprendizado que a gente quer controlar uma máquina dentro de toda a disciplina, só que agora a gente vai começar a fazer esse controle através de sistemas digitais. Por quê? Uma coisa que antigamente a gente conseguia fazer analogicamente, que a gente tem aqui na imagem A, através de um potenciômetro que controlava uma antena ou controlava o ângulo de uma antena. Ele dá o exemplo de um ângulo azimutal desejado, que você controla no potenciômetro e você controla o ângulo azimutal da antena. Então a gente tem todo o diagrama de blocos que a gente pode descrever como potenciômetro, vai alterar a potência que a gente vai estar exprimindo no nosso sistema, que vai ter o circuito que vai amplificar e depois ele vai transformar isso daí em um movimento de um motor que vai realizar um giro, pode-se dizer assim, vai girar em 80 graus ou 60, que a gente vai obter esse ângulo que pode girar um motor que vai fazer a inclinação no plano Y. A gente pode ter todos esses controles. Qual que vai ser a proposta? A gente tratando de sistemas digitais, a gente vai estar realizando esses controles através de um computador. Isso facilita muito por diversos pontos em números, por isso que atualmente a maioria dos quase todos os controles são feitos através ou todos os controles são feitos através de método computacional. Por quê? Porque a gente consegue inserir uma informação muito mais precisa, porque antigamente a gente colocava um potenciômetro e ficava calibrando ele, eu quero tantos ângulos, sempre tinha um erro atrelado a esse ângulo, porque o sinal analógico era inserido pelo ser humano, então quando a gente tem um equipamento, a gente sempre vai ter um erro atrelado a ele. Com o computador a gente consegue diminuir esse erro atrelado a muito pouco, mesmo ele existindo dentro do sistema digital. Então o que a gente vai ter? A gente vai inserir esse comando através do computador, então ele vai sofrer esse comando, vai passar de analógico, que é o comando que a gente passou, para um comando digital que o computador vai interpretar. Esse comando que o computador está lendo ou está realizando dentro do sistema de controle vai ser convertido em outro sinal analógico, que vai ser a saída do ângulo azimutal, que vai ser a nossa movimentação do motor ou qualquer coisa que a gente for realizar. Então a gente vai fazer um pequeno contexto, porque a gente cita as vantagens. Por mais que fique claro, mas dentro do contexto do livro que ele está trazendo, dentro da construção que foi o sistema de controles na nossa sociedade, eles vão se destacar, o sistema de controle digital, os sistemas digitais que a gente está tratando, porque a gente consegue uma supervisão através de uma malha externa muito melhor, porque a gente consegue ter uma aproximação de dados muito mais próxima do que um ser humano pode medir. Então a gente consegue um controle através de um interno na malha de realimentação. A gente pode tanto usar sistemas digitais para fazer esse controle, para comparar esses dados que a gente está tendo, quanto para fazer a calibração dele. E isso dentro de uma empresa é muito funcional, porque primeiro que a gente reduz custos. Coisas analógicas são coisas mecânicas, coisas que, vamos dizer, analógico tem mais peças e tendem a estragar mais. Peças geram custos, então a partir do momento que a gente consegue automatizar e controlar um processo, a gente consegue reduzir o custo dentro da indústria muito forte, porque a gente consegue ter uma precisão maior, desculpa, com um custo bem menor, ou um erro bem menor, que consequentemente gera um custo menor. Então a gente tem flexibilidade na resposta da alteração do projeto, então, para antes de, vamos supor, o ângulo azimutal da antena. Se eu tenho um satélite, eu preciso que a antena fique mirada para o satélite o tempo inteiro. Se eu fosse fazer através do potenciômetro que eu ficava girando, eu ia ter que ter uma pessoa a cada tanto tempo girando. Então eu ia ter um erro atrelado, porque a pessoa não ia conseguir girar pouquinho, 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 até ela conseguir acompanhar. Então a cada um minuto ela ia ficar girando. Então nesse um minuto, a Terra estaria girando, o satélite estaria andando. Então a gente teria um erro atrelado, ou a cada 10 minutos a pessoa ia girando um pouco. Sempre ia ter um erro atrelado. Com o computador, a gente consegue ter um sinal contínuo no qual ele vai girando, a gente coloca uma frequência de a cada um segundo, a cada 10 segundos, a gente consegue diminuir muito esse erro, porque ele tem uma precisão muito maior. E então a gente consegue controlar várias coisas, como ele dá outro exemplo, a gente consegue controlar vários parâmetros, como pressão, posição, velocidade, tração. E isso é suficiente, porque a gente, dentro desse capítulo a gente vai tratar de poucos parâmetros. Mas em uma indústria química, por exemplo, a gente pode
fazendo esse controle de uma válvula, por exemplo, eu preciso que a minha válvula solte tanto de gás por segundo. Então, ao mesmo tempo que eu controlo tanto a válvula abrindo ou fechando, se for uma válvula de redução, ela vai ter tanto um aumento de temperatura ou uma redução de temperatura, porque a gente vai estar expandindo o gás. Então, a gente vai ter tanto um aumento de temperatura quanto de pressão. Tudo isso pode ser controlado dentro do processo, entendeu? Voltando, ele dá um exemplo de uma siderúrgica que não entra muito ao caso. E como que o nosso computador vai entrar no nosso sistema? Ele vai dar dois exemplos. A gente vai ter, primeiro, esse exemplo aqui, um exemplo, desculpa. Ele dá um exemplo de como ele pode ser implementado. Normalmente, quando a gente tem sistemas computacionais, eles vão estar implementados em, vamos dizer, malhas maiores, como o computador que vai fazer a releitura dos dados, a validação dos dados, a nossa realimentação. A gente pode ter vários tipos de modelos computacionais que a gente pode empregar na empresa. Aqui ele dá um modelo mais básico que a gente tem para a gente entender o conceito. Então a gente vai ter um R, que vai ser o nosso comando, a nossa entrada, o nosso sistema. E ele a gente tem um sistema de realimentação unitária. Então a gente vai ter a nossa resposta que a gente está tendo, comparado com a nossa resposta que está saindo do nosso sistema, a nossa entrada com a nossa saída. E esse sinal vai dar o erro da diferença. Esse computador está lendo esse erro e está fornecendo uma F para a nossa planta. Então o computador está pegando informação da realimentação unitária, ele está processando essa informação e está expelindo uma função que a gente tem que fazer. Então eu falo assim, se eu tenho que ter eu configurei 8 e o meu sistema está saindo 2, eu sei que a diferença vai estar 6. Meu computador vai pegar essa diferença e vai informar essa F para a planta falando assim, temos que movimentar mais 6 graus para 6 graus. Então, meu motor vai girar e tudo isso. A planta vai fazer com que aconteça esses 6 graus de movimentação. Que aí a gente pode fazer aquela redução de bloco que a gente já tratou dentro do livro. Então, o que a gente tem que tanto o sinal R, E e F, normalmente o sinal R ele vai ser um sinal analógico no qual a gente está fornecendo, mas eles podem ser tanto sinais analógicos quanto digitais. Por quê? Porque a gente está tratando essa mudança, entendeu? Normalmente o R vai ser o sinal que a gente está inserindo no nosso sistema, então ele vai ser sempre analógico, porque a gente vai inserir esse dado em base decimal, então não tem muito o que fazer. Já o dado E e F é um dado dentro do computador, então quando eu insiro um dado no computador, a gente tem que pensar como a máquina está funcionando. Ela vai transformar esse dado analógico em dados binários, e esses dados binários depois vão ser processados em dados binários, que o computador vai fazer o cálculo e vai fornecer a nossa resposta, a nossa F, que vai ser convertida em dados analógicos novamente para a nossa execução da função que a gente quer. Nesse caso, estou dando um exemplo do motor ou realizando um giro. Então a gente tem os principais, vamos supor, enlaces que a gente tem entre o sinal analógico, que é o que a gente executava, e o sinal digital, vai ser essa conversão. Como a gente faz essa conversão do que eu quero fornecer para o meu sistema, eu quero que aconteça isso, como ele vai entender, como ele vai processar, depois ele vai retornar a minha resposta em sinal digital, convertendo para analógico, para a minha planta entender. Então, é isso que ele quer. Então a gente tem esses dispositivos que são chamados conversor analógico digital ou digital analógico, que são o reverso, como a gente estava fazendo. Então a gente tem aqui, a gente vai ter a entrada, então a gente vai estudar como ocorre essa conversão digital analógica. Porque normalmente, com colocar o dado, a gente quer 6 graus, ou a gente quer um número, um torque que a gente quer que a máquina realize, a gente vai inserir esse dado em base decimal normalmente, ou um tipo de dado. A máquina vai converter esse dado no código binário e ela vai processar esse dado para expelir a nossa resposta. Porque todas as máquinas atualmente funcionam da forma binária. Nem todas, mas agora com computação quântica a gente tem o qubits, mas que pode se comportar como alguma coisa entre 0 e 1. Mas basicamente aqui vai ser através do código binário. Então, eu querendo expressar um valor, a máquina pega o meu valor que eu quero, transforma em binário, depois ela processa o dado, depois ela pega esse binário, converte de novo
em analógico. E é esse processo que a gente quer estudar. Porque dentro desse processo a gente vai ter que ter uma parametrização, porque o binário ele é só 0 ou 1. Agora, se eu quero um dado que está intermediário entre esse 0 e 1, a gente tem que refinar do que é ou que não é, porque 0 e 1 é ou sim ou não, uma informação ou não informação. Então, como a gente tem o primeiro passo, a gente vai estudar a conversão analógica para digital. Então, essa conversão analógica é dado um processo de 2 passos, e o que vai acontecer? A gente vai ter um delay na informação que eu estou inserindo para a informação que para a informação que o computador está lendo. Isso é natural do nosso sistema. Então, o que a gente vai ter é um sinal convertido. A gente vai ter que esse sinal tem que ser amplificado para que o meu computador entenda. Então, eu tenho que, a partir do momento que eu insiro um dado, ele vai ter que amplificar esse sinal para que surja menos dualidades, ou que ele entenda, tipo assim, isso é isso e aquilo é aquilo. Aqui ele dá um exemplo de um 6, então a partir do momento que a gente está inserindo um dado que eu quero 6 volts na saída, a gente tem aqui a saída analógica, eu quero que saia 6. Eu tenho o bits aqui, então eu vou acionar o primeiro bit como sendo 1, o segundo como sendo 2 e o terceiro como sendo 0, que é esse exemplo aqui que ele dá. É 00110 na base binária. Então o que a gente tem? O primeiro bit se acionando, o primeiro transistor se acionando, o segundo transistor se acionando, o terceiro estando desligado. Logo, minha saída, a tensão que eu vou estar proporcionando aqui vai ser 6. Então o que ele fala? Que a gente tem que ter uma frequência mínima de amostragem para que esse sinal, a passagem desse sinal ocorra sem distorção, que é esse trabalho que ocorre, para que a gente consiga complementar o que é o que não é para ser ativado, entendeu? Mesmo mecanismo que funciona no computador. É um computador, né? Porque a gente está estudando analógico digital. Só que a gente tem que amplificar esse sinal para que ele seja bem claro e entendido para a nossa máquina. E essa amostragem mínima, ele fala que é o dobro da passagem do sinal, que vai ser a amostragem de Nyquist, que a gente tem que ter básica para esse sistema funcionar. Então, como a gente vai ter? O principal desse capítulo, a gente fazer a conversão do digital para o analógico. Então, o que a gente tem? Um f de t que eu estou inserindo. Então, minha f de t está fazendo essa curva aqui. Então, eu vou ter o tempo em segundos. A partir do momento que eu vou converter para o sinal analógico, para o sinal digital, eu vou ter um número digital que vai representar cada um ponto dessa curva. Então, se eu quero o ponto 0, vai ser 000. Se eu quero o ponto 1, 001. Se eu quero o ponto 3, vai ser 010. Aí o ponto 4, 011. Na notação binária, que é o que o computador vai entender. Só que, para eu ter esses valores, como eles são valores fixos, intervalos, eu não vou ter, tipo, entre o 000 e o 001, eu não vou ter um valor intermediário entre eles. Então, ou eu vou estar encaixando meu dado num conjunto ou no outro. E é aí que ocorrem as percas. Então, quanto mais número de digitais, ou quanto mais dados a gente colocar, quanto mais casas a gente colocar, quanto mais bits a gente colocar, mais informação a gente vai ter armazenada. Só que a lógica é a gente fazer com menos bits conseguir armazenar mais informação. Então a gente tem a nossa f aqui na função do tempo, a gente vai ter a nossa f sendo transformada em número digital, então a gente sabe que esse valor aqui vai estar no 000. Já esse segundo valor vai estar no valor 0011. Então ele já vai estar aqui. Por quê? Porque ele já está nesse intervalo. Então a gente consegue, de acordo com o tempo, já discretizando a nossa f em função do tempo. Então a gente tem que esse valor aqui, cadê? Deixa eu anotar. Esse valor aqui vai estar no 000. Agora esse segundo valor, ele vai estar aqui no 011, que vai ser 011. Então ele está aqui nesse intervalo. Então a gente está com esse segundo valor. O terceiro vai estar aqui. O quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui. Só que acontece, se o valor estiver no intermediário disso, eu não vou conseguir eu vou conseguir segregar com uma aproximação com uma aproximação de meio erro, porque se ele tiver 0,51, ele vai estar para cima, então ele vai estar numa número digital acima. Se ele tiver com 0,499, ele vai estar um número para baixo, então a gente vai ter um erro atrelado a isso. O que a gente quer então? A gente quer que esses intervalos de amostragem, esse amostrador, a gente consiga analisar esse sinal, tanto digital, consiga converter tanto no analógico quanto para o digital. Então a gente vai ter, que é o principal, entendendo esse processo, é importante ler o livro, então a gente vai ter
dentro do processo que ele está exemplificando, uma máxima tensão analógica. Então a gente quer uma máxima tensão de saída, ou um nosso módulo de saída máximo, que a gente vai ter do nosso sistema. E para esse sistema, a gente vai depender de duas coisas: do número de bits e do número que a gente vai estar, do módulo que a gente vai ter. Então, se eu quero que saia 6 volts, o que vai reger a nossa conversão vai ser o nosso mundo máximo para qualquer sistema que a gente vai ter de volts, vai ser o módulo que a gente quer, com 2 elevado a n, onde n é o número de bits. O que vão ser bits? Vão ser as casas decimais, as casas binárias que a gente tem que utilizar para fornecer esse dado. Vai ser basicamente isso. Como a gente utilizou o nosso m aqui, o nosso módulo foi igual a... o nosso bits, desculpa, foi igual a 3, então a gente vai ter 2 elevado a 3 vai ser 8. Então a gente vai ter m é igual a 8 volts. Então vai ser a máxima tensão analógica que eu vou obter, que vai ser 4, 2, 1. Que a gente vai ter isso. Então a gente vai ter que o próximo disso, a máxima tensão analógica, vai ser de 0 a 15 sobre 16. Esse vai ser o máximo que a gente vai ter analisando esse sistema aqui que a gente está querendo fazer a conversão. Por quê? Porque a gente vai ter um erro para cima. Então a gente vai ter valores oscilando entre 0 e 15 sobre 16. Então a gente vai ter esse erro, como eu expliquei anteriormente, sendo como no máximo meio, como um valor sendo meio para cima ou meio para baixo. Então, para a gente atrelar esse erro, a gente vai atrelar o erro novamente, tanto ao módulo máximo que a gente tem, quanto ao número de bits. Então a gente vai ter que m vai ser m sobre o nosso erro de quantização será meio, que vai ser esse arredondamento que a gente está fazendo. Tem outros métodos de arredondamento de fazer, mas a gente está utilizando esse. Então a gente vai ter para um erro meio, que vai ser isso, a gente tem que m sobre meio, que vai ser para o método de arredondamento de meio. A gente vai pegar meio, que é o nosso erro máximo, vezes o nosso módulo, vezes o 2 sobre o bits, que vai ser igual ao m sobre 2n mais 1, que a gente vai encontrar o nosso erro de quantização. Então o que a gente vai ter? Que cobrindo dados de amostragem, uma amostragem de dados tem um efeito em comum sobre o desempenho do sistema de realimentação fechado, uma vez que a estabilidade e a resposta transitória são agora dependentes da taxa de amostragem. Se essa está muito lenta, o sistema pode ser estável, uma vez que os valores não estão sendo atualizados suficientemente rápidos. Então, se eu estou tendo uma leitura de um dado que ele devia estar em 001, só que a minha leitura não está sendo rápida o suficiente, meu dado está demorando demais, de acordo com o comportamento da minha função, eu vou ter distorção, porque eu vou estar, na realimentação unitária, eu vou estar comparando dois dados, que eles podem, em um momento, estar se comportando como, em um instante t, menos 0,1, ele vai estar em 0,4999, só que no momento da realimentação, que a gente entra nesse espaço, ele vai estar se comportando como 0,5001. Então a gente vai ter essa mudança de bits que vai gerar essa distorção de 0,002 na nossa leitura. Então, a velocidade com que esse dado se atualiza para a nossa realimentação no sistema digital é muito importante. E dentro do capítulo 13, no capítulo 2, ele vai fazer a modelagem, tanto de um amostrador, que vai ser... a gente vai ter a separação do nosso sistema, porque a gente vai ter as principais partes. A parte que a gente faz a amostragem dos dados, que a gente vai selecionar esses dados. Esses processos estão bem distintos. E a parte que a gente vai pegar e vai manipular esses dados. Então a gente vai ter nossa curva aqui, que a gente tem uma chave ligando e desligando, com um período e uma largura de pulso. Então a gente vai ter essa ligação, esse funcionamento desse tipo. A gente faz o mesmo processo, a gente vai separar em bits, então a gente vai separar esse dado em número de digitais. Então a gente vai ter para cada período uma curva, um módulo que a gente vai ter. Então a partir desse momento a gente tem a nossa f de t, associado a isso a gente vai ter a nossa s de t, que vai ser o que? A largura do pulso, ou o comportamento dele. Então a gente sabe que a partir dessa função, se eu quero meu sistema de saída, qual que ele vai ser? Ele vai ser igual a minha função de entrada vezes a minha s de t. O que é a minha s de t? É o meu amostrador. Então eu estou pegando, se minha f de t vezes essas amostras, vão ter que dar meu sistema de saída, que é o que a gente quer. Só que aí ele faz diversas postulações matemáticas que a gente vai utilizar depois. Só que o que é importante a gente entender, principalmente essa equação 13.1.
como vai ser a nossa saída, como vai ser a nossa f estrela de TW para uma largura de pulso extrema, que vai ser essa f de t vezes a s de t, que ele vai resumir o cálculo embaixo todo com base nisso. A gente entendendo isso, a gente vai fazer tanto a transformada de Laplace nele, a gente vai aplicar que a gente vai ter um k constante, um intervalo de amostragem. Então a nossa f de t vai ser igual a fk de t, para a gente ter uma constância nesses dados. Então a gente vai conseguir, fazendo a transformada de Laplace nessa nossa função que faz a comparação desses dois dados, sendo a comparação da nossa função de transferência, que ele exemplifica na 13.1, o nosso dado vezes a alteração do nosso dado com o tempo, menos a constante que está alterando dele, que vai ser como se fosse uma parte da somatória que vai levar ao integral. Eu entendi por esse lado que a gente está realizando a discretização dos dados em várias derivadas, depois a gente está somando tudo, então a gente está separando isso. Então quanto mais parcelas a gente fizer e depois a gente somar, a gente vai ter uma aproximação melhor. Dá uma analogia com o cálculo 1. Então ele está fazendo o mesmo processo, só que ele aplica a transformada de Laplace, depois ele faz essa expansão que a gente vai ter dessa função. Então a nossa f estrela de TWS vai ser o nosso funcionamento de saída, esse daqui que a gente está tendo no sistema, só que ele já vai estar no domínio da frequência, porque a gente já aplicou o Laplace. A partir do momento que a gente está no domínio da frequência, a gente vai substituir a nossa e de TW por expansão em série, que é o mecanismo de cálculo 3. A gente fazendo essa expansão em série, só que a gente identifica que quando a gente tem, fica muito complexo, então quando a gente tem uma largura de pulso pequena, a nossa 13.4 pode ser simplificada. Por quê? Porque a gente vai ter um TW muito pequeno, então ele não vai ter tanta relevância no nosso cálculo. Então a gente simplifica dessa forma, porque quando a gente leva o quadrado, ele vai reduzindo cada vez mais, até ficar dessa forma. E finalmente, quando a gente converte que a gente está no espaço da frequência para o domínio do tempo de novo, a gente obtém a nossa saída no domínio do tempo, que vai ser nossa largura de pulso vezes a f, a constante que a gente está obtendo do nosso período que a gente está tendo, vezes alfa t menos kt, que vai ser o nosso pulso, que a gente vai chamar essa função de delta de Dirac. Assim, o nosso resultado da amostragem por pulso retangular que a gente está observando, então vai ter o pulso quadradinho, pode ser considerado como uma série de função deltas cuja área são o produto da largura do pulso retangular com amplitude do formato de onda. Então, vai ser essa somatória de vários negócios, como eu expliquei. Vários retângulos, desculpa, como eu expliquei. Só que quando a gente vai ter uma TW como sendo unitária, a gente pode retratar que esse valor não vai depender, nossa amostragem não vai depender das características da forma de onda, então a gente vai ter sempre o mesmo. Então a gente tem um TW como sendo igual a 1, a gente vai ter sempre o mesmo formato. Então a gente está descrevendo dessa maneira, só que a gente sabe que esse TW não vai ser 1, porque a gente vai ter pulsos de diversas formas. Então a gente vai ter duas funções, uma que não depende e outra que depende do formato de onda da amostragem. Então a gente vai ter um amostrador ideal, que vai ser a nossa chave que a gente está exemplificando, com nossa f estrela de t, que vai ser quando a gente não tem um amostrador, a gente vai ter um amostrador ideal, então a gente não vai alterar o nosso dado. Então o que ele quer dizer? Que a gente está pegando aqueles retângulos e aproximando quanto mais a gente queira, para que a gente tenha uma aproximação ideal daquele dado. Então a nossa curva que está aqui, a nossa curva aqui vai ter um triângulo tão pequeno quanto se queira. Então vai ser um retângulozinho aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque a nossa largura de pulso não importa, só que a gente sabe que a nossa largura de pulso importa na nossa função. Só que aqui a gente já está transformando, porque a nossa saída vai estar em f estrela. Então a nossa saída sendo em retângulos, a gente só tem que ver o quanto a nossa largura de pulso vai interferir, que vai ser a parte do nosso sistema que a gente discreta. Então antes a gente tinha um quadrado, agora a gente dividiu em dois, um que vai transformar uma parte e depois a outra parte que vai identificar a largura de pulso. Então a gente vai ter esse sistema, que é o que eu exemplifiquei, um mostrador ideal. A gente tem a nossa curva analógica, analógica a gente pode dizer no domínio do tempo. A gente vai pegar esses vetorzinhos tão pequenos quanto se queira. Depois a gente vai ter o segurador, que vai transformar esses dados. Então quanto mais vetorzinhos, vamos supor aqui nessa segunda imagem, ou mais retângulos a gente fazer através do sistema de série,
mais próximo vai ficar o nosso dado. Só que mais bits a gente vai ter que utilizar para escrever ele. Então a gente tem que fazer essa combinação entre os dois. E no terceiro passo a gente vai ter o segurador, que vai fazer essa transformação de analógico para digital e vai fornecer o nosso dado de sinal digital. Então a gente tinha um sistema complexo, tinha um computador, a gente descreveu como sinal, o complexo vai transformar de analógico para digital, digital para analógico. A gente está descrevendo o passo de analógico para digital primeiramente. Então a gente vai ter o segurador, que vai ser o passo final da modelagem do computador digital, vai ser modelar o segurador de ordem zero, que vai ser o quê? Como a gente vai ter o último valor amostrado, a gente vai ter que transformar esse valor amostrado para que o nosso computador entenda qual instante a gente vai ter. Então, para que a gente consiga descrever um sistema de função. Então a gente vai ter que, dentro do nosso tempo, a nossa saída, a nossa g de h de s, porque agora a gente voltou, transformada de Laplace, essa transformada de Laplace integral ele descreve, gh de s vai ser a resposta do impulso do segurador de ordem zero. Então o que a gente vai ter? A nossa resposta do nosso sistema no domínio da frequência para o sistema físico. Só que a gente vai precisar do nosso tempo. Então a nossa f de t no instante de amostragem, ou fk de t, que é a nossa constante, vezes o tempo de medição que a gente está fazendo. Então a gente vai ter a nossa f de k, vai integrar da forma onda ideal, então a gente não vai ter, a gente está modelando idealmente, a gente não vai ter percas tanto na conversão de AD para ADA, e essa modelagem fica desse tipo. E essa transformada pode ser realizada fácil, que depois ele vai mostrar. A gente vai realizar a transformada Z para cá e depois para lá para fazer essa conversão. Aí a gente vai ter duas maneiras que a gente vai descrever. Então vai ser o efeito da amostragem desse disco. Então fica a transformada Z vai ser um mecanismo que a gente vai utilizar, que é bem básico, para a gente só realizar a simplificação das contas, para a gente ter. Então qual vai ser? O objetivo é desenvolver a transformada que contém informação da amostragem a partir de qual sistema de dados amostrados podem ser modelados com funções de transferência, analisando e projetando com facilidades e com a compreensão que desfrutamos da transformada de Laplace. Então o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o nosso dado na função do tempo, transformar para frequência a frequência a gente está transformando para binário a binário a gente está transformando para frequência a frequência a gente está transformando para tempo, para o nosso computador, para o nosso sistema funcionar. Então o que a gente quer fazer? A gente quer usar a transformada Z para a gente simplificar. Ao invés de transformar daqui para ter 3 passos e depois mais 3 passos para voltar, eu vou ter 2 passos e depois eu vou conseguir fazer em 2 passos e depois eu volto para o passo inicial. Então a gente vai ter a nossa f de s, um amostrador aplicando a transformada de Laplace, então a gente já fez um passo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar z como sendo o nosso e elevado a ts, que é o nosso período pela frequência. Então a gente vai ter, sendo escrita desse tipo, a gente transforma a nossa f de s em z de s. Então a gente tinha um passo em t, a gente tinha outro passo em s, agora a gente tem um passo em z, que é esse intermediário que a gente faz essa ligação. Então a gente vai definir essa transformada z como sendo a f de z, que pode ser transformada em f de kt, que é a nossa constante no tempo de medição, é a nossa transformada z. Alternativamente a gente pode converter de z para f de kt ou de f de kt para f de z. Fazendo paralelo, a gente pode construir uma tabela que a gente vai fazer tanto como uma função se transforma daqui para lá, quanto de lá para cá. Aqui ele dá um exemplo, a gente vai ter uma nossa saída de f de t como sendo a somatória do resultado que a gente já obteve. Aplicando a transformada de Laplace, a gente vai obter a nossa transformada z aqui, que a gente pode substituir. Substituindo a nossa transformada z, a gente vai obter uma somatória. Então o nosso resultado, que era para ficar muito longo, a gente vai obter um resultado mais simples. Então a gente vai conseguir obter a nossa f de z, a nossa resposta, de uma maneira muito mais simples desse método matemático usando a transformada z. Aí a gente consegue exemplificar que qualquer função de s e f de s representada dessa forma pode ser uma z f de z. Então o nosso resultado final fica um resultado mais simples para que a gente quer, com uma aplicação mais rápida, que é o que a gente deseja resolver dentro do livro do NICE. Aí os dois métodos que a gente vai ter vai ser a transformada z, que a gente está transformando de s para z e depois de z para t, a gente consegue transformar, ou kt. Então vai ser esses dois passos. Então vai ser a transformada inversa que a gente vai realizar. Então a gente pode realizar através de expansão de frações parciais ou de métodos de série. Frações parciais a gente já obteve como a gente vai fazer. Então a gente vai
vai ser o mesmo processo, então a gente vai ter a nossa f de z como sendo a z, o nosso z, z menos 1, que é o nosso intervalozinho de z que a gente está obtendo por o nosso z, que o nosso vai ser o nosso f de kt, que a gente está fazendo essa transformada. Cadê? Desculpe. Aqui a gente vai fazer essa transformada, então qual que é o nosso t que a gente está obtendo, o nosso kt que a gente está obtendo. Então a gente vai fazer essa transformada. Para cada valor, a gente vai estar obtendo uma diferença. Através de frações parciais, então a gente vai ter a nossa f de z já transformada desse tipo, a gente vai expandir para a gente obter essa f de z toda já do tipo do modelo que a gente quer, que é esse modelo que a gente vai ter o a mais z menos z1 mais bz sobre b menos z2, então a gente vai conseguir tudo isso. Realizando essa conta, a gente vai ter uma f de kt desse tipo. A partir disso, a gente considera que é um tempo amostral ideal, que a gente não vai ter tantas percas. A gente vai aplicando, substituindo K0, K1, K2. Para esses valores, a gente vai conseguir obter a nossa saída em função do tempo deste modelo, que é o que a gente já observou lá em cima. E transformado através de método de série, de potências, a gente vai pegar a nossa mesma f de z que a gente obteve através da transformada, dividir o numerador pelo denominador, que é a nossa série de potência, a gente vai dividir um pelo outro. Dividindo, a gente consegue fazer a discretização desses valores em vários resultados. A gente vai pegar os resultados que a gente está obtendo e vai começar a fazer a nossa f de s. Então, o numerador da definição de z, a gente usa a tabela inversa para encontrar a nossa f de s e transformar a nossa f de t. Então, a gente vai aplicar transformada normal para a transformada Laplace, aplica z, da z a gente aplica esse método de resolução para simplificar as contas. Depois a gente transforma para S e depois transforma para f de t. Só que a gente vai ter já as tabelas prontas, que ele simplifica aqui em cima, que fica mais fácil para a gente obter. Então, a gente vai ter a tabela de transformada z para S, então a gente vai transformar nossa f de t, u, como sendo 1 sobre S, e nossa f de z fica z sobre z menos 1. Aí a nossa transformada para f kt, a gente vai ter u kt. Então aqui a gente consegue trabalhar todos esses 4 passos que a gente vai ter do nosso sistema. Daqui para cá, para cá, para cá, e depois a gente consegue fazer o passo inverso. Como a gente vai conseguir retornar esse sistema para cá. E basicamente vai ser isso. A gente só precisa entender como o mecanismo do computador está funcionando e como ele vai operar o nosso sinal através tanto da transformação analógica para a transformação digital. E aí entra a nossa transformada Z, porque a gente está transformando um dado que é teoricamente contínuo, a gente está dividindo ele em partes. E nessas partes a gente vai obter alguns valores que a gente quer aproximar o máximo possível. Matematicamente, a gente utiliza esse máximo possível a transformada Z, que facilita as contas, com algumas simplificações, claro, que ele coloca. Eu acho que vai ser isso. O capítulo 13, a gente está tratando até o capítulo 13.4, parando no 13.4. É aconselhável vocês realizarem esse exercício 13.1, 13.2 e os que estão resolvidos resolver bem detalhadamente, porque é um conteúdo que já caiu em provas anteriores. E é isso, muito obrigado.